Olá pessoal, eu sou Carlos Tonásio, fundador do Bate-Papo com Estomaterapeuta, e hoje a gente está aqui para discutir um assunto bem controverso, que são as bolhas em queimaduras, né? Então a gente precisa fazer algumas reflexões para saber o que fazer. Será que a gente tem algo a fazer ou não? Esse material aqui é um material muito legal, que é uma diretriz da prática clínica para gerenciamento de bolhas de queimadura, que é da British Burn Association, ou seja, a Associação Britânica de Queimaduras. Então, é um documento novíssimo que foi publicado agora em junho de 2018. Então, a gente tem conceituações científicas, não o que eu acho, é a minha prática, porque eu embaso a minha prática nessas guidelines, nesses documentos, tá certo? Então aí, aqui, não sei se vai dar para visualizar muito bem, nós temos bolhas por queimadura. Aqui eu tenho uma bolha que está sendo cortada e a outra que está intacta. E agora, o que eu faço? Como que eu vou proceder? A gente pode encontrar na literatura uma diferença. Quando a gente fala de flictenas, são bolhas menores. E alguns livros falam das bolhas as maiores. Mas enfim, tive uma queimadura, tenho uma bolha, como que eu vou proceder? Então, para essa Sociedade Britânica de Queimadura, a gente tem um conceito, que as bolhas ocorrem como resposta a uma lesão por queimadura. Então eu precisei de um agente para ocasionar aquela queimadura. Pelo aumento da permeabilidade capilar, que resulta na formação do edema, o qual separa a epiderme da derme. Então eu tive um descolamento da epiderme e derme, com um acúmulo de líquido local, e aí eu tive a formação de uma bolha por um agente térmico no caso, tá bom? Bolhas de queimaduras ocorrem principalmente em queimaduras superficiais de espessura parcial, mas também pode sobrepor, aparecer em queimaduras mais profundas. Então a bolha pode estar presente numa queimadura superficial, que é o mais comum, mas também numa queimadura mais profunda. Então existem alguns conceitos de queimadura. Nós vamos observar a extensão, a gravidade, esse paciente, se ele tem alguma doença associada, uma série de questões, e lembrar que um grande queimado, nós temos um processo de transmissão de calor para os planos mais profundos, que a gente realmente vai avaliar depois de 24 horas, que você vai ter uma delimitação maior daquela queimadura, tá certo? Mas o nosso assunto aqui são as bolhas. E aqui tem os critérios, chama de roofing. Roof de teto, tá? E é retirado. Eu deixei essa terminologia porque eu não a conhecia. Então eu fui ver esse documento e achei interessante. Então eu estou mantendo, que seria a retirada, como no desenho anterior, que foi retirado o teto, a bolha. Alguns momentos a gente vai ter a recomendação de fazer a retirada e outros não. Por exemplo, quando eu vou deixar essa bolha intacta? Quando eu tenho pequenas bolhas que não estão tensas. São aquelas bolhas que eu afundo, elas não estão tensas. São pequenas, são menores que 6 milímetros, tá bom? E aí, o desbridamento, a retirada desse teto não é prioridade em queimaduras graves. Eu tenho outras coisas, a estabilidade hemodinâmica, tem uma série de coisas que eu estou considerando. Não estou dando uma aula de queimadura, e sim de bolhas, tá certo? E aí, a gente deixa intacta essa bolha, porque é um método natural de controle da dor, ela é improvável de romper espontaneamente, danificar o tecido subjacente ou impedir a cicatrização. Se eu observo que essa bolha é pequena, está num local que não tem risco de ruptura espontânea, eu posso deixá-la ali sem nenhum problema. Chama atenção também para o conteúdo, tá? Esse documento não fala disso, mas aí eu tenho que saber, o conteúdo é purulento, tem sangue, né? Então, nessas situações eu vou sempre desbridar essa bolha, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ele falou que eu vou deixar intacto nas bolhas pequenas que não tem tensão. Depois, onde eu vou tirar? Onde eu vou drenar? Então tem algumas diferenças aqui. Ele coloca a primeira, bolhas grossas nas pontas dos dedos, palmas das mãos e plantas dos pés, tá bom? Nessas áreas anatômicas que vão causar
muitos desconfortos, limitação de mobilidade, a gestão alternativa é abrir uma janela. É você causar um pequeno furo nessa bolha, drenar o conteúdo e deixar a epiderme como curativo biológico. E aí você vai pensar o seu recurso. O que você tem? Você tem uma tela de petrolato, você tem um hidropolímero, você vai manter a proteção daquela área ali, ok? Então essa bolha aqui, nas mãos, palmas, entre os dedos, planta dos pés, eu vou esvaziar o conteúdo dela, tá bom? Agora é lógico, se eu tenho pus ou sangue, eu vou desbridar, tá bom? Depois ele coloca as bolhas grandes, maiores que 6 milímetros e com paredes finas, tá? A pele tá fina, mas são bolhas grandes, mais que 6 milímetros. É mais provável que ocorra em superfícies com cabelo e ruptura espontaneamente, o que aumenta o risco de infecção. Então aqui eu preciso tirar, porque se esse paciente tem uma ruptura espontânea sem a proteção adequada e é uma bolha grande, maior que 6 milímetros, a chance de infectar é muito grande. Então é preferível que eu tire, como naquele primeiro desenho que eu mostrei, naquela primeira figura, eu tire a parte de cima, o telhado, a proteção e use uma cobertura, tá bom? E, logicamente, as bolhas que já estão rompidas com perda de epiderme. Eu tenho que remover esse conteúdo, principalmente se tiver material necrótico, possivelmente contaminado. Então, eu estou sempre pensando nesses riscos para avaliar a minha decisão. Mas aqui ele já deu alguns parâmetros. Bolhas pequenas, né, que não estão tensas, eu deixo. Conteúdo claro, tem só um transudato, só proteínas, eu posso deixar. Bolhas grossas nas mãos e pés, eu vou esvaziar o conteúdo. Bolhas grandes com paredes finas que podem romper facilmente, eu desbrido, eu tiro, tá bom? E obviamente as que já estão rompidas. E aqui ele fala, muito interessante, a justificativa dessa conduta. A primeira, tirar a bolha, desbridar a bolha. O que isso vai favorecer? Primeiro ponto, permitir a observação adequada do leito da ferida e a avaliação precisa da profundidade da queimadura, incluindo tempo de recarga capilar e sensibilidade da área, para determinar o tratamento adequado. Lógico, eu tirei a bolha, vi o leito e sei o que tem. Na minha prática clínica, eu já tirei bolha e quando eu vi o fundo da ferida, estava com 100% de necrose. Eu precisei de entrar com um procedimento de desbridamento, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Segundo, remover tecido não viável do leito da ferida, permitindo cicatrização mais rápida e diminuindo a probabilidade de cicatrizes mais grosseiras. Quando eu faço isso, eu posso ter uma cicatriz mais plana, mais suave, principalmente com o uso de coberturas especiais. A gente já sabe que a multiplicação celular ela é mais organizada, então isso já é uma vantagem, tá bom? O outro, drenar o fluido da bolha, evitando suprimir a função imunológica, local e sistêmica, melhorando a capacidade do paciente de se defender contra a infecção. É óbvio, aquele tecido teve um dano, ele pode ter prejuízo e principalmente por esse conteúdo. Se é um conteúdo purulento, por exemplo, eu tenho um meio de cultura ali, então eu preciso para melhorar a resposta imunológica do meu paciente. Reduzir o risco de infecção da ferida associada à ruptura descontrolada. Isso que eu preciso avaliar. Esse paciente tem risco de na casa dele romper essa bolha, ter contaminação e infectar? É algo que eu preciso pensar, tá bom? E obviamente, né, a presença prolongada de tecido não viável. Permitir o movimento de articulações, reduzindo a probabilidade de contratura da queimadura. É óbvio, imagina nos dedos, se eu estou cheio de bolhas, eu não consigo fazer a mobilidade, então consequentemente eu vou ter problema articular aqui, tá? De mobilização, de amplitude de movimento, tá bom? E melhorar a eficácia da terapia tópica de feridas. Convenhamos, né? Eu tenho uma queimadura na minha mão. Eu tenho bolhas grandes, maiores que 6 milímetros. O conteúdo duvidoso porque pela espessura da mão, às vezes eu não consigo ver.
e eu vou colocar pomada, cobertura na epiderme? Não tem sentido. Eu preciso desbridar ou retirar esse conteúdo, tá? No caso, essa bolha é grande, então eu vou fazer o quê? Eu vou retirar esse conteúdo e vou pôr uma cobertura. Ela vai ter uma ação muito melhor. Então, esses são os critérios. É dicotômico, não é fácil, as pessoas não conseguem entender, mas nós temos que nos amparar nas evidências científicas e nas autoridades, como nesse caso que eu trouxe aqui, tá bom? Então, é algo que a gente sempre tem que pensar. Aqui, lembrando de vocês se inscreverem, curtir, compartilhar e nos acompanhar. Tem a página no Facebook, Bate-Papo com Estomaterapeuta, e também no Instagram. Temos o Instagram Bate-Papo com Estomaterapeuta, ok? Eu espero que tenha sido útil, que tenha clareado um pouco mais a mente de todos. E se gostarem, não esqueçam do like e de compartilhar. Um grande abraço e até a próxima!